Bem-vindas a mais um dia da Jornada das Mamães, em comemoração a essa semana que antecede esse dia muito especial, que será no domingo. Nós estamos aqui com um único propósito. Realizamos uma série de lives, hoje vai ser a nossa terceira live, e nós vamos estar falando um pouquinho a respeito do uso das telas. O uso dos celulares, dos tablets, dos notebooks e dos computadores diante do seu bebê. A princípio, um bebê, mas daqui a pouco, uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Como será que isso vai refletir na vida do seu filho? Você já parou para pensar? E toda essa ideia surgiu de uma propaganda, de um anúncio de uma marca muito conhecida aqui no Brasil. Se vocês quiserem saber qual marca é, depois vocês perguntem aqui pra mim. Fala assim, eu quero, e eu vou divulgar lá no feed depois pra vocês conhecerem, tá? E essa propaganda, ela levou uma mãe para o tribunal. E lá no tribunal, a mãe sofria uma acusação. E essa acusação datava do início da maternidade. Porque logo nos primeiros meses, essa mãe ela não conseguiu amamentar naturalmente e partiu para a mamadeira. Então essa foi a primeira culpa que essa mãezinha recebeu. E com isso, o que aconteceu? Ela ficou desmotivada, ela não conseguiu firmar uma rotina e foi ladeira abaixo. E daí, muitas outras coisas essa mãezinha foi liberando. Dentre essas coisas, ela liberou a chupeta, ela liberou as telas e ela liberou os doces. Amanhã nós vamos estar falando sobre os doces, viu? Então venham, estejam conosco. E hoje, para falar sobre o uso das telas, doutora Marcela Corbelli já vai entrar conosco aqui. Boa noite, Marcela. Olá, Olá, tudo bem? Boa tudo bem? noite. Boa noite, Marcela. Seja muito bem-vinda. Eu estava fazendo uma rápida introdução aqui, né? Porque Sim, todo sim. dia tem mãezinha, tem tentante, tem gestantes aqui, né? E para elas não ficarem assim, então não caírem de paraquedas, a gente sempre faz essa retrospectiva do que a gente tem falado essa semana, tá bom? E antes de mais nada, eu quero te dizer que é um prazer, tá? Sua prontidão também aceitar um convite, né? Muito obrigada pela sua disponibilidade em falar sobre o tema. E agora eu quero que você se apresente, tá? Fala quem você é, o que você faz, no que você está se tornando uma autoridade. Fala pra gente. E primeiramente gostaria de te agradecer, né, pelo convite, dentre tantos profissionais aqui que a gente tem, o Bar, você me convidar foi uma honra, um prazer muito grande ser chamada. Eu sou Marcela Corbelli, sou psicóloga, eu já atuo, né, como psicóloga aqui em Ubá há 13 anos, então tenho uma trajetória, uma bagagem aí. Iniciei meus atendimentos atendendo criança. Hoje em dia não atendo tanto criança mais, atendo mais jovens e adolescentes, mas consigo perceber, né, nesses atendimentos a jovens e adolescentes, eu consigo perceber já nessa nova geração a influência, né, do uso excessivo dos aparelhos eletrônicos. Além disso, eu tenho 3 crianças, que foi um dos motivos eu ter abandonado o atendimento infantil. Hoje eu me dedico a eles, a minha energia toda em função deles. Então, eu preferi deixar as outras crianças, focar nas minhas e atender mais jovens, adolescentes e adultos. Mas, né, tô nesse universo completamente, vivencio isso na clínica, vivencio isso no meu dia a dia. Já começo dizendo que não é fácil, né? Uma tarefa muito difícil para nós, enquanto pais, lidar com essa situação da tecnologia inserida na vida da gente, né? Dos nossos filhos. É um assunto polêmico, porque muitas mães utilizam, né, do uso dos eletrônicos
para ajudar mesmo na falta na correria, no tempo, na falta de tempo, né? Nós vivemos uma geração de mulheres que trabalham muito, que cuidam de casa, de filho, de trabalho, família. Nós somos muito solicitadas hoje em dia. Então, o eletrônico, o uso eletrônico entra aí nessa frestinha, né? É uma válvula de escape que a gente tem, deixa a criança ali um pouquinho, vai resolver um negócio, enfim. O problema é quando isso se torna excessivo, né? E falando sobre o vídeo, né, o qual você mencionou, depois você vai contar aí qual que é muito forte o vídeo, muito forte. Ele dói na gente, assim, profundamente quando ele tá naquele início. Faz a gente... Nós, enquanto pais, a gente já se questiona muito, a gente já se culpa muito, né? Eu mesma, né? Sou psicóloga há tanto tempo, atendo tantas crianças, já ajudei a tantas famílias e já me questionei. Eu já falei comigo mesma várias vezes assim, meu Deus, acho que eu não tô fazendo a coisa certa. Não tô sabendo fazer esse negócio direito, sabe? Porque educar é muito difícil, né? A gente tem ali uma criança totalmente... É como se fosse uma massinha para a gente moldar e definir, né? Tá ali, limpa, sem nada. E a gente que vai preencher aquele ser. Olha que responsabilidade. Olha só, Muito e grande. justamente é por esse motivo que nós estamos aqui, né? O universo mudou, o mundo mudou, né? Hoje o mundo, depois da pandemia, ele ficou, né? Avançou muitos Mas anos, em apenas 2 anos, né? A tecnologia foi inserida e isso não vai mudar, não vai voltar ao que era antes. Acho que agora a gente entra num período de mais aceleração ainda. Então, né? Como lidar? O celular acaba sendo a babá eletrônica, né? E vamos dizer assim, de graça, né? Vamos dizer, de graça. E as mamães cada vez mais empreendendo, né, Marcelo? Nós também estamos aqui empreendendo, falando das nossas carreiras, né? Eu ainda não sou mamãe, né? Eu tenho 14 anos que eu também atuo como dentista aqui em Bar. E mais especificamente, né, há 6 anos na odontopediatria. E após a pandemia, eu percebi assim, muita mudança no comportamento das crianças, em vários aspectos, não é? sim. Mas eu queria saber de você então, doutora Marcela, é saudável? Até que ponto, né, é saudável a gente permitir que logo o nosso bebê ali, nos primeiros meses, né, tenha acesso às telas, tenha acesso à galinha pintadinha, né? A patrulha canina. E não temos como negar que eles ficam hipnotizados. Ficam mesmo. Então, O que que não acontece? O que que acontece no cérebro, a química? O que que acontece que a criança fica ali, ó, é hipnotizou, muito estímulo. acabou. São as cores primárias, é muito estímulo. Mas nós temos o ideal, nós temos o real e nós precisamos encontrar o equilíbrio. Eu já vou começar falando de equilíbrio. Por quê? O ideal é que a criança na primeira infância, pelo menos até 1 ano e meio, ela não tenha esse contato. O ideal é que não tenha, né? Igual eu disse, não falei de uma massinha que a gente vai moldar e transformar ela em algo, dar um formato para ela, né? A criança é esse ser em desenvolvimento. Então, o ideal é que não tenha esse contato. Por quê? Porque a criança está descobrindo tudo. Tudo para ela é novidade. O ideal é que ela descubra isso através do seu ambiente, né? Ela vai descobrir ali o rosto da mãe, ela vai descobrir a mãozinha, ela vai descobrir o pezinho, ela vai descobrir a barriguinha, depois ela vai começar a balbuciar, ela vai responder à mãe e o pai que brinca com ela. E percebe que nós estamos perdendo isso? A criança ela tá indo tão pequenininha para frente da televisão assistir os desenhos, né?
que muitas crianças estão desenvolvendo mais tardiamente, né? Porque a mãe tem que fazer uma janta, um almoço, cuidar do outro filho, coloca ali na frente da televisão, ela fica ali, mas ela não está sendo estimulada a uma troca. Entendeu? Ela está só recebendo informação. Ela não está trocando com alguém ali o balbuciar. Não Puti, tá interagindo. é o tal do puti. Achou, puti. Ela não está interagindo, não está tendo interação nenhuma, né? Ela Nem. está sendo estimulada, né? Com cores, imagens, eles ficam vidrados, porque é muita informação e tudo é muito novo, né? No universo deles. Um exemplo que eu posso dar para a gente, nós já estamos, a gente já racionalizou tudo, né? A gente já tem a razão dos objetos, dos animais. Para a gente vai ver um animal e vai definir que animal é aquele muito rápido, né? A gente vê um cachorro e sabe que é um cachorro em qualquer lugar do mundo. Para a criança pequena, ela vê o cachorro, ela vai ficar assim, né? O que é isso? Ela está descobrindo aquilo ali. Então, por diversas vezes, por muito tempo ainda, vai ser uma novidade para ela. Até ela crescer e conseguir racionalizar aquilo. Um cachorro, é um cachorro, o cachorro faz isso, faz aquilo, o cachorro serve para isso, a gente tem um cachorro de estimação e tal. Ela vai demorar, é um processo para que ela compreenda aquilo. Se a gente tira da criança esse contato com o mundo externo, se ela fica muito ali só dentro de casa, na frente de uma tela, quando que ela vai conseguir realmente começar a interagir, racionalizar as coisas? O que mais tem são crianças na faixa etária da minha mais nova, assim, de 2, 3 anos, que não falam ainda, que tem dificuldade de comunicar, entendeu? Eles estão aprendendo a se comunicar mais tarde, né? Houve uma época em que a criança andava com 1 ano, já estava andando, e as crianças estão fazendo 1 ano e meio sem, ou então estão andando até sem engatinhar. Estamos cortando o processo, entendeu? Estamos atrapalhando esse processo natural de desenvolvimento. A criança não engatinha mais. Ela já anda rapidamente, ela já vai direto. Não acontece, né? Não tô, né, radicalizando, não é para radicalizar a minha fala, mas está acontecendo com um número maior de pessoas, né? Isso está crescendo. A criança está fazendo 2 anos, 3 anos sem falar. Sem falar. Né? Eu tenho essa experiência dentro de casa também, com a minha sobrinha. Já está com 2 anos e 4 meses e nada de falar, assim, balbucia, mas você percebe, não sei, parece que tem uma preguicinha. Tem, mas por quê? Porque será que não falta estímulo de contato? Será que não está faltando conversar com essa criança? Ou a gente troca uma fraldinha ali em silêncio, porque a gente já está tumultuada, pensando em tudo que tem que resolver. Aí, naquele momento de trocar a fraldinha, você está trocando, mas está pensando nos problemas. Aí você não está assim, olha. Porque o ideal é conversar com a criança. Por mais que Desde o ventre, né, Marcela? Desde o ventre. desde o ventre. Ler, conversar, colocar música, o ideal é a gente interagir, trazer essa criança para o mundo, para a realidade. Então, desde o trocar a fraldinha, olha, agora eu vou tirar a sua fraldinha, nós vamos tirar o xixizinho, o cocôzinho, vou limpar o bumbum, vou segurar os seus pezinhos, vou levantar a perninha. As mães não estão fazendo isso. Elas estão ali no automático, bota a fraldinha, pega, dá mamadeira e põe lá, né? Da mamadeira. Nos perdendo a comunicação, mas não é só com o bebê, né? Nós estamos falando das crianças, mas é porque a gente, enquanto adultos, estamos comunicando muito menos, verbalizando muito menos. Né? A gente quer conversar com alguém, a gente manda uma mensagem no WhatsApp, a gente escreve ali e manda uma mensagem, né? A gente não liga e não conversa com as pessoas. Então, as crianças estão sentindo isso na primeira infância hoje, né? Tá muito sério, tá muito grave, mas precisamos encontrar o equilíbrio porque estamos no mundo tecnológico, inseridos nele,
Como você disse, não vai regredir. Mas a gente precisa estar atento. Para fazer o quê? Para nesse momento que nós estamos com o bebê, estarmos de fato com o bebê. A gente No está momento ali, presente, né? Viver aquele momento verificar, presente. deixa o celular para lá. Se você está em casa, esteja em casa com o seu filho. Se você está dando um banho, esteja ali, naquele momento do banho. Se você está trocando uma fralda, dando uma comidinha, esteja ali. Olha, isso aqui é um mamãozinho. Olha a cor do mamão, é laranja. Toma, gostoso, docinho. Dialogue com a criança, sabe? Não é assim, tem que parar a vida e ficar por conta da maternidade. Mas também não é viver só o externo e tocar ali a maternidade, e deixar com que a escola ensine. Acontece, as crianças estão indo para a escola sem saber conversar, por exemplo, estão desenvolvendo a comunicação na escola. Mas a gente precisa fazer nossa parte dentro de casa. Com Né? certeza, já que nós, né, optamos, né, por sermos mãe, então é uma coisa que eu sempre penso assim, muitas vezes a gente planeja, outras não, mas a maternidade ela vem como um presente, né? A mulher que recebe o dom, a gente sabe que muitas mulheres sonham e tentam infinitas vezes e não recebem esse presente, né, Marcelo? Tem Então, e quem não tem, né? Então, quem tem, vamos dar um jeito de valorizar isso aí. É tão específico. verdade, vamos a gente valorizar. Hoje mesmo eu estava conversando com um pai, ele falando assim: é muito difícil tirar a tela do meu filho, porque tudo do colégio, ele já está um pouquinho maiorzinho, 8 anos, tudo do colégio agora é digital. As tarefas, as provas, está tudo no digital. Meu filho passa o dia inteiro, doutora, com o celular na mão dele, né? E aí a próxima, né? O questionamento aqui seria quando nós devemos ofertar, né? Você falou que é um período de pelo menos 1 ano e meio Meio de, sem nada, o ideal, né? de, O ideal é um ano e meio de sem sem nada. A tela sou eu. Eu sou a mãe, eu sou a tela, né? difícil pelo seguinte, é muito difícil, porque nós vivemos numa sociedade. A gente vai levar a criança na casa da avó, de um tio, de um coleguinha, ela vai ter aquele acesso ali. Mas o ideal é que no meio, ali dentro de casa, no convívio, seja nada o mínimo possível, sabe? Isso é o ideal. Não estou dizendo que acontece e que aconteceu isso na minha casa, por exemplo. Mas é o ideal, né? O ideal é o mínimo possível até 1 ano e meio. E aí depois isso tem que ser dosado. Pois é, e esse é o próximo questionamento nosso aqui. Como administrar? O que que você sugeriria que seria mais saudável para a criança, para a família, para o desenvolvimento, né, adequado dessa criança, em termos tanto de desenvolvimento de fala, quanto desenvolvimento motor, quanto desenvolvimento de relacionamentos interpessoais, porque essa criança ela vai para o colégio, ela vai para a creche, ela vai crescer, ela vai se tornar um adolescente, né? Então, como os pais que estão ali na gestão, né, na maioria das vezes, os pais, como eles podem gerir as telas na vida da criança, ainda que a babá fique responsável ou a avó, qual tipo de recomendação assim você sugeriria para esses pais, para essas mamães Então, que estão aqui hoje? de modo geral, como um todo, é importantíssimo que a criança tenha rotina. Para tudo, ela tem que ter rotina. Uma criança que tem rotina é uma criança mais tranquila, é uma criança emocionalmente mais saudável, é uma criança que sabe, que sabe quando a gente mesmo é assim, né? Quando a gente sabe o nosso cronograma, quando a gente coloca na agenda, a gente sabe tudo que vai acontecer de direito, a gente fica mais tranquilo, não é verdade? Então, o principal na vida de uma criança é você estabelecer uma rotina para ela. Uma criança que tem rotina, ela desenvolve muito melhor, ela dá muito menos trabalho, ela vai saber a hora de tomar café, ela vai saber a hora que ela brinca, ela vai saber a hora do banho, ela vai saber a hora do almoço, ela vai saber que horário que ela vai ter o momento da televisão,
do celular, do tablet, ela vai saber o momento, quanto tempo ela vai ficar ali. Ela sabe o horário do banhozinho noturno e ela vai dormir no horário ideal, né? Não que não saia um pouquinho fora, mas a criança que tem rotina é uma criança com menos medo, é uma criança que vai para a escola e se adapta com mais tranquilidade. Por quê? Porque ela confia nos pais, porque a rotina dela é muito bem estabelecida. Ela sabe que as coisas acontecem sempre daquele jeito que pode confiar, né? Ela se sente segura, né? Ela se sente segura Segura. ali. Então, dentro da rotina da criança, dentro dessa rotina, os pais vão colocar aí em que momento que eles vão inserir isso, mas não por uma necessidade da criança. Porque a criança ela não tem necessidade nenhuma, zero, de assistir desenho. Ela não tem. As crianças assistem para aliviar a gente. Elas assistem porque é bom para mim, porque eu vou fazer um jantar agora, eu preciso deixar ela quietinha aqui um pouquinho na televisão. Ah, hoje eu cheguei em casa muito cansada do trabalho, meu Deus, eu preciso tomar um banho, vou deixar ela aqui um pouquinho na televisão. Então você, o pai, a mãe vai pensar em que momento que você precisa deixar a criança sozinha, que você precisa daquele tempo para deixar ela ali na TV assistindo para você fazer alguma coisa. Porque se tem gente, se tem babá, se tem avó, alguém disponível ali, não há necessidade de ficar sendo estimulado dessa maneira por uma televisão. Se você tá ali junto com seu filho, se o pai chegou, né? Se tem irmão, se podemos brincar, por quê? Você vai sentar do lado do seu filho, precisa de televisão? Por que não se esforçar em ajudar ele a desenvolver a criatividade, né? Que é um outro fator que está muito comprometido com o acesso às telas, né? A criança não está aprendendo a criar suas próprias brincadeiras, a inventar, a imaginar, a fantasiar. E o que é tão importante na infância, né? A fantasia, a imaginação, a criatividade, a paciência, a persistência em tentar de novo, em fazer até dar certo, em construir e desconstruir. Nós temos adolescentes bem intolerantes por conta disso. Porque, igual eu disse lá no início, né? Nós já temos uma leva de adolescentes que vieram desse momento, desse boom da tecnologia. A gente já tem aí. E nunca tivemos adolescentes, jovens e adolescentes tão adoecidos como agora. Muito. Eu tô atendendo mais agora adolescentes. Nós estamos com jovens e adolescentes extremamente adoecidos, tomando medicações pesadas para ansiedade, para medo, para tristeza, para depressão. Meu Deus, isso é seríssimo. Isso é seríssimo, né, Marcela? Porque é a geração, é a próxima geração. A geração de líderes, geração de profissionais, geração de mães, geração de pais. E Mas já, aí? né, já temos esses jovens que vieram desse boom da tecnologia, né? Do celular. Eu, por exemplo, pela minha idade, o celular apareceu na minha vida, eu já estava quase que na faculdade, né? A gente foi ter celular, sei lá, no final da adolescência, né? Que mesmo assim era mensagem, era ligação, não era essa rede toda social que existe hoje, né? Que nos ajuda tanto, mas que também tem os malefícios. Mas nós já temos as crianças que vieram dessa nova geração. E estamos realmente com jovens e adolescentes bem adoecidos. Eu tô pensando aqui, Marcelo, você falou que a rotina, né? A rotina tem uma importância muito grande. E eu observo na clínica, porque a primeira coisa que eu faço é conversar com os pais, né? Entender a rotina de sono, a rotina de comidinha, a rotina de cuidados com a boca, a rotina de se vai para a escolinha. Então, a maioria dos pais, eles dizem assim:
Ah, crianças de 2 a 3 anos. Ah, ela dorme 11 da noite, meia-noite. Aí eu falo assim, e no outro dia, que horas ela acorda? Ah, ela já acorda 10 horas da manhã, ou seja, a criança acorda 10 horas. Ela não toma um cafezinho dela, ela Não. não tem a primeira refeição do dia, né, que é que é a mais importante pra gente. Ela não tem, não tá se criando o hábito. Eu percebo que muitas famílias, elas estão perdendo o hábito de se assentar na mesa. Aqui, filhinho, ó, o seu cafezinho tá aqui. Mamãe vai sentar com você, ou papai. Muitas vezes a mãe e o pai saem cedo, deixam os filhos na cama, depois elas acordam, vão na geladeira, comem o que Qualquer querem, coisa. Uhum. volta para o quarto e fica na televisão, quando não fica no celular. Então, assim, eu tô percebendo muito isso e a gente fica assim, como que eu vou ligar um alerta para esse pai? Porque às vezes parece que, assim como o anúncio, né, a propaganda de mídia trouxe, parece que em algum momento os pais perderam o fio da meada. Parece que eles perderam o controle, parece que eles sentiram assim: ah, já dei mamadeira, já dei chupeta, já dei doce antes do primeiro ano de vida, né? E Ah, eles enfim, falam isso com uma tranquilidade. Eu me tá recordo bom. que quando eu coloquei os meus meninos na escolinha, a gente estava conversando sobre alimentação, aí eu falei, os meus filhos não conhecem. Eu não recordo bem, né, vai dar para entender o que aconteceu. Eu falei, os meus filhos não conhecem suco de caixinha, danoninho, não tinha tomado ainda. E na sala tinha uma pediatra, mãe de uma coleguinha, que era pediatra, estava bem do meu lado. E eu não conheço. Aí uma mãe virou para mim e falou assim: Ah, mas vão conhecer através da minha filha, porque a minha só come isso e não morre, não. Aí a pediatra virou e falou assim: Pois uma criança nessa idade não deve consumir danoninho ainda, tá? Não faz bem, não sei o que ela entrou. Aí eu fiquei assim. Aí a professora virou para mim depois e falou assim: Marcela, você pode ficar tranquila, que ela manda, quando os pais mandam assim na caixinha, no suco de caixinha e tal, a gente põe no copo, tampa e não deixa as outras crianças verem que é diferente. Então, tipo assim, a tela é mais ou menos isso aí. Os meus filhos não conhecem porque eu preferi não apresentar isso para eles, não tem necessidade nenhuma deles consumirem açúcar ou Nenhuma. refrigerante, ou, né, não tem necessidade, eles não conhecem, eles não vão pedir, eu não quis inserir, eles hoje conhecem, lógico, mas dentro da normalidade, dentro do tempo deles, não que eu que levei. E uma mãe virar para mim e falar, vão conhecer sim, porque a minha só come isso. E a tela é mais ou menos isso, né? Olha, eu não quero ofertar para o meu filho, né? A mãe que está me ouvindo aí hoje vai falar, eu vou diminuir, eu quero tirar, ou então a mulher que está grávida vai falar, não vou tentar ficar 1 ano e meio sem colocar o meu filho à frente da tela. Mas por que que não é possível, né, no dia de hoje? Porque não é basta a gente querer. Não basta a Basta gente que aqui. não vou colocar e pronto, né? Acaba sendo inserido de outras formas. Aí o que a gente precisa fazer? Equilibrar, manter uma rotina, porque aí a criança que ela tá dentro dessa rotina, ela vai entender que não é hora daquilo, né? Que ela tem o tempo daquilo e que acabou o tempo dela e ela não vai ficar ali. Não que ela não vai querer, ela vai querer mais em algum momento, mas ela vai compreender que, olha, já não está na hora mais. Agora a gente vai ler um livro, escovar o dente e dormir. Eu entendo que é muito difícil para o pai e para a mãe de primeira viagem lidar com essa nova rotina, né? A gente já tem que pensar nas nossas coisas, em tudo que a gente Sim. precisa fazer, né? Nós precisamos alimentar bem, nós precisamos exercitar, nós precisamos cuidar da nossa mente, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, né, ter de tudo um pouquinho. E aí vem um serzinho que precisa com que nós façamos tudo por eles. Eu me vi, né? Se você falou do escovar o dentinho, eu me vi nessa dificuldade, assim, nossa, eu tenho que lembrar de escovar o dente desses meninos. E aí que a rotina, até pra gente mesma, ela é importante.
Porque, gente, nossa, eu tenho que lembrar de escovar esses dentinhos que estão crescendo. E é difícil entrar na nossa rotina, né? E a criança vai aceitando bem, e depois hoje eles mesmos falam, às vezes eu falo, vamos dormir, mas eu ainda não escovei os dentes. Eles já entendem. Mas até eu colocar isso na minha rotina, na minha obrigação, gente, além de mim, eu preciso cuidar deles, é difícil. E aí, com o cansaço do dia a dia, com a correria do dia a dia, os pais vão, ai, depois eu vejo. Ai, depois. Porque, por exemplo, fazer uma criança dormir no horário certo é muito difícil. A tela entra aí também, né? Estão sendo hiperestimulados o dia todo. As Isso crianças não estão sabendo não fazer nada, ficar descansar. entediada, né? Ficar entediada. Porque o tempo todo o cérebro conectado e recebendo informação, estão ali com o corpo em repouso, mas a mente extremamente acelerada. Aí simplesmente quer desligar a televisão e falar agora é hora de dormir? Precisa de uma rotina, precisa de um ritual do sono, precisa de ler um livrinho, precisa, sabe? Você tem, a mãe, o pai tem que encontrar esse ritual do sono, porque senão eles não vão realmente querer dormir. E aí, como a gente está cansado demais à noite, né? A gente vai deixando na televisão até eles apagarem. Mas aí nós temos de insônia, né? Nós temos problemas de insônia, nós temos problema de ranger os dentes à noite, Ranger os dentes. de, de escape, né? De urina noturno, escape noturno das crianças que já estão desfraldadas. Nós temos N problemas aí que não se associa a esse uso da tela, mas que está ligado a isso. Sim, percebo isso também aqui, né? E como a gente vai fazer para que essa geração de adolescentes, né? Porque as crianças de hoje, os bebezinhos de hoje são as crianças de amanhã, as crianças de amanhã, os adolescentes, e assim vai gerando a nossa sociedade, né? Marcelo tá deixando bem claro aqui pra gente, mamães, olha só, acho que a palavra até agora, a palavra-chave aqui pra mim, não sei pra vocês, pra mim é rotina. Rotina e equilíbrio. Rotina e equilíbrio. Rotina e equilíbrio e força de vontade. Às vezes eu escuto muito assim também. Ah, você fala isso porque você não tem filho ainda. Você fala que você não vai dar chupeta, que você não vai dar mamadeira, que você não vai dar doce, não vai dar o celular porque você não tem filhos. E aí, será que isso muda, Marcelo? Muda? Quando a gente vai para a posição da mãe, igual você, hoje você é mãe de três. Mas antes, qual que era o seu pensamento? Você pensava, eu não vou dar doce, eu não vou dar chupeta, eu vou amamentar, meu parto vai ser natural. Você já tinha tudo preconcebido? Ou isso foi construído aos poucos? Como é que foi isso? Para mim foi construído. Eu realmente não queria, né, colocar eles diante das telas tão cedo. Eu não queria inserir uma alimentação não saudável tão cedo. Tanto que meus filhos vão fazer 5 anos e nunca tomaram refrigerante. Isso aí eu não abro mão. Não tomam mesmo. Mas o doce já entra. Mas, lógico, tem o aniversário, tem a festinha, mas entra tudo em equilíbrio. Mas eu fui construindo isso, sabe? A gente vai construindo. Mas olha, né, aí é um campo mais seu do que meu, mas vou usar isso de exemplo. Por exemplo, a chupeta. A mãe dá a chupeta naquele momento, a chupeta ela tem um tempo. Tem que ter também, né? Tem que ter um tempo de entrar e sair. Uma enfermeira falou comigo na época, Marcela, você pode até dar a chupeta, mas com 1 ano você joga ela fora. O problema é quando isso excede, quando isso passa do limite, né? Crianças aí com, né, grandes já, ainda com aquele, entendeu? O excesso é que é prejudicial, ao meu ver. Entendeu? Então, assim, não que você não possa usar desse recurso,
né, da tela, né, de uma chupeta, de alguma coisa que vai te ajudar ali, mas isso tem que ter um tempo que Um não, para não tempo prejudicar, um tempo que não prejudique o desenvolvimento. Isso tem que ter daquela um tempo. criança. Sim. O nosso próximo ponto seria que como notar que as telas estão trazendo prejuízo. Você já respondeu, né? É, Beleza. a, a Atraso insônia, na fala, atraso na fala, vamos lá. linguagem, transtorno de sono, déficit de memória e atenção, preguiça, sabe? Falta de Preguiça. criatividade, agressividade, N coisas. N coisas. Problemas de ansiedade e outros problemas na adolescência, né? Porque não é uma coisa de curto prazo, né? É um prejuízo a longo prazo. A longo prazo. E para essas mães que já deram a tela, é possível a gente fazer uma retirada saudável também, né? Porque o que a gente vê é que acaba se tornando um hábito. E gerar um hábito, basta ter o hábito da repetir, repetir, repetir todo dia a mesma coisa. Para retirar, para as mães que hoje estão assistindo a nossa live aqui, e poxa, eu Criança, já dei tela, será que não tem mais solução? Será que não tem como eu retirar ou reduzir? Como que funciona isso? Como que você vê isso? Assim, é a possível? gente temos crianças usando as telas, vendo televisão, assistindo ali um celular de vez em quando, um tablet, nós temos isso. Dependendo da idade da criança, é possível já negociar. Sabe, olha, nós vamos inserir a rotina, porque com certeza essa criança está um pouco sem rotina. A gente tem que inserir a rotina e dá para negociar. Os combinados funcionam bem. Dependendo da idade, já funciona bem. Se for criança maiorzinha, os meus, por exemplo, já estão com 4, 5 anos, eles já entendem muito bem o combinado. Às vezes, eles mesmos, quando querem alguma coisa, eles já falam, mamãe, olha, quero isso, isso, isso. Combinado. Combinado E e quando eu salgada. alguma coisa, eles falam, mas você combinou. Então, dá para combinar isso, entendeu? Também não concordo, por exemplo, que já vi acontecer. Criança tem 10 anos, tá numa rotina ali de joguinho no celular. Agora acabou. Você não vai usar o celular mais durante a semana, é só no final de semana. Não concordo. Já vi isso de perto, não concordo. Por quê? Porque é melhor você fracionar isso durante a semana um pouquinho do que deixar tudo para o fim de semana. Porque senão vai chegar no fim de semana, ele não vai querer ir no cinema, ele não vai querer ir na avó dele, ele não vai querer brincar com um amigo, ele vai querer gastar todo o combustível Não ali sei. no celular no final de semana. Então é melhor você fracionar e fazer esse combinado, fracionar durante a semana, para que ele não perca o final de semana. Entendeu? Já vi criança assim, de chamar de alguém, né? Relatos, né? Olha, vamos no cinema. Ah, não, não vou, minha mãe só me deixa usar o celular no final de semana. Então tem que aproveitar o final de semana para poder ficar no joguinho. Ou então vamos sair, vamos na praça, vamos fazer alguma coisa. Não, não vou porque tô aqui no celular. E aí tem festa, tem reunião de família. A criança tá lá no celular no final de semana. Por quê? Porque tirou em excesso durante a semana. Então tem que, acho que o combinado funciona e o equilibrar esse combinado. Manter esse combinado, né? O pai fala Esse uma coisa, a combinado. mãe tem que. O pai e a mãe tem que combinar primeiro, depois, E olha, vamos sustentar, manter. e sustentar, né? Porque a partir do momento que eu escolho inserir essa rotina na minha casa e retirar esse aparelho em excesso, vai me demandar mais. Eu vou precisar estar mais presente. Ou eu, ou a babá, ou Isso a outra mesmo. pessoa da família. Então, tem que pensar muito bem para poder sustentar isso. Entendeu? É lógico que eles demandam muito mais. E vou te falar a verdade, que eu observo nos meus filhos mesmo, eles não querem, eles gostam de ver, mas se você for perceber mesmo, eles preferem a nossa presença
do que a tela, gente. Os meus filhos, a televisão pode estar ligada, eles falam, mãe, vem brincar comigo. Uhum. Entendeu? Então a gente é que coloca, é a gente é que insere por nosso conforto e não por necessidade deles. O nosso conforto, é isso mesmo. E a gente já está caminhando para o finalzinho, mas você já comentou assim, sobre tudo, Marcela. Foi maravilhoso. Nosso último ponto aqui a ser questionado seria assim: se não as telas, o que ofertar aos bebês, crianças e adolescentes? Falei O agora, que? presença, Presença. presença, tempo de qualidade. Nós Tempo de somos o qualidade. maior exemplo dos nossos filhos, né? A gente também precisa desligar do celular, né? Imagina os meus filhos, nossos filhos crescendo com a imagem da gente o tempo todo ali conectado. Por mais que a gente trabalhe com isso, tem que ter o tempo de qualidade, presença, sabe? A escolinha ajuda Humano. muito. As mães que precisam trabalhar fora, igual eu trabalho na parte da tarde, fico aqui até mais tarde, à noite. Mas né, a escolinha ajuda, porque na escolinha não tem tanto as telas. Pelo menos até certa idade não tem. Depois tem essa questão, né, que seu paciente trouxe, deles maiorzinhos já estarem recebendo as tarefas através do celular, né, do computador. Aí Isso. entra no equilíbrio também. Se ele não está usando em excesso em fins pessoais, né, para poder suprir ali uma demanda de tempo, não tem problema nenhum ele usar para a escola, né? Ele vai aprender a usar disso aqui como ferramenta de estudo e trabalho, e não para o lazer, para o joguinho, né? Ele vai saber equilibrar isso. Porque E estamos nós, vendo a gente fazendo isso também, né? Nós estamos usando a fins de trabalho, né? De comunicação. Então, eles vão aprender isso. Olha, isso aqui serve também para trabalhar. Não é só para eu me entreter, para eu me encher de informação, para eu ficar jogando joguinho, né? O equilíbrio é isso. e a química cerebral, ela assim, tem muita liberação de hormônios do prazer, né, da satisfação. Então, assim, ficar ali até para nós adultos, se nós não vigiarmos, não ficarmos atentos, a gente fica ali uma hora e meia, duas. E aí, Marcelo? E depois a gente olha e fala: Meu Deus, eu Aí, fiquei 2 horas aqui, 3 horas no celular. isso aí rende mais um papo. Vamos marcar então, mais um papo. Porque, falar rapidinho, assim, só para, né? É tanta informação, é tanto estímulo gratuito e fácil, de fácil acesso, é uma facilidade tão grande que nós estamos lidando muito com a dificuldade de paciência, de tempo, de persistência. Você vê que os áudios do WhatsApp estão acelerados, a gente não quer parar para ouvir com tranquilidade um áudio, entendeu? Então, assim, a criança que está ali recebendo isso com muita facilidade, será que ela vai ser um profissional que vai querer correr atrás e se empenhar muito para conquistar algo se ela está acostumada apenas a receber? Fica Será? questionamento, né? Fica aí. Vamos pensar nisso. E essas crianças de hoje são os papais e mamães de amanhã, né? Olha só a qualidade do ser humano, nós enquanto pessoas, né, seres pensantes, né, totalmente capazes de criar coisas incríveis, né, com poder criativo, igual você disse. E a nossa criatividade está sendo Eu roubada, né? eu vejo os jovens, adolescentes, extremamente cansados, esgotados, sem força para estudar para o vestibular. Sabe? Tá difícil. Por quê? Tiveram tantos estímulos gratuitos, sem esforço nenhum, né? Tá vindo, recebendo. Não só das telas, dos pais, né? Nós pais estamos facilitando demais a vida deles. E aí, no primeiro enfrentamento, a gente vê um colapso. Tá? Isso dá Eu pano para manga, dá muita conversa, É dá assunto para muita conversa. De 0 a 12 anos, a gente pode fazer live aqui toda semana, toda porque semana que tem assunto, ó.
A perder Fica de em vista. assunto. E para encerrar, Marcela, a gente tem visto que a saúde mental, né, ela hoje, a inteligência emocional, que você colocou muito bem, como o meu filho vai ter um controle das suas emoções se eu que sou mãe não tenho? Se meu esposo ou o pai do meu filho, ou a avó, ou a família, no âmbito familiar, né? Se uma criança. E vai outra live, gente. Não vou puxar assunto que Vai não, que outra, a gente já conversou. Vai eu já outra ia falar, live. vai outra live, porque entra na educação dos filhos, Uhum. no preparo para educar. É o que você falou. Isso. Se eu me desequilibro diante de uma pirraça, de um movimento que me desagrada do meu filho, eu, a pessoa que ele enxerga como essa pessoa que me protege, essa pessoa que me educa, essa pessoa que é meu porto seguro, se eu me desequilibro, ele olha e pensa, nossa, essa pessoa tá desequilibrada desse jeito, né? O que eu tô fazendo aqui? Vira um colapso. É assunto para mais outra live, tá? Então, Tem muitos desafios na maternidade, muitos desafios. Não é fácil, é extremamente difícil. Requer realmente você querer criar seres humanos melhores, mais felizes, mais saudáveis em todos os sentidos. e há um esforço, né, Marcela? Tem que haver um sacrifício, né? Não é Há fácil. um A esforço. pessoa falar que está sendo fácil, ela não está fazendo isso direito. Se falar assim, é muito difícil, ela está tentando dar o seu melhor. Tô tentando. E para a gente finalizar esse bate-papo delicioso, o que que você diria para essa mamãe aí do comercial? Essa mamãe que liberou tudo, perdeu o controle, perdeu a rotina, sai cedo, volta tarde para casa porque é uma empreendedora, né? Uma mulher que trabalha fora. O que você diria para essa mãe? Eu não sei se o bebê dela tem 1 mês, se tem 12 anos. Que você diria para essa faixa etária aí de 0 a 12, né? Que é a pré-adolescência, que é até o limite que eu vou como pediatra, você vai um pouco mais, né? Como psicóloga, enfim. Mas o que você diria para essa faixa aí de mãezinhas que ainda hoje estão entregando o celular muitas vezes na mão da criança até? O que você diria para a gente finalizar aqui e despedir as mamães? Então, eu acho que a gente tem que colocar na balança, sabe? O que realmente importa, o que a gente quer, traçar suas metas diante da família, do trabalho, da carreira. Muitas vezes, muitas mulheres se entregam extremamente à carreira e acabam deixando esse lado familiar defasado. E ao mesmo tempo, a gente tem um outro extremo de mulheres que abdicam disso e se dedicam mais à família. Então, eu acho que precisa encontrar o equilíbrio entre as duas coisas, sabe? Se tá ficando pesado demais o trabalho, às vezes precisa se reinventar para você estar mais presente com seus filhos. Eu fiz isso, né? Eu abri mão da parte da manhã no trabalho mais a parte da tarde, no momento que eles estão na escolinha. Então, assim, tô usando o meu exemplo mesmo. Dentro da. Eu quero ser mãe e quero manter o meu trabalho. Eu gosto do que eu faço, eu estudei para isso. Mas achar, mais uma vez, o equilíbrio, né, entre o ser profissional e a maternidade é o mais importante. Não dá para suprir a nossa falta com guloseimas, com telas, com libertinagem. Não dá. Né? Quando a gente decide ser mãe, a gente está assumindo uma responsabilidade, né? A gente está assumindo uma responsabilidade. Se você assumiu, por mais que não tenha sido planejado, né? Veio para você, você está assumindo essa responsabilidade. Então, acho que precisa pensar muito bem e equilibrar, porque é um ser humano que está ali para você moldar. Eu acho que você tem que buscar esse equilíbrio para fazer o melhor possível. Eu estou tentando Equilíbrio e fazer a minha. rotina. Ó, mãezinhas, equilíbrio e rotina é a palavra que a gente encerra essa live maravilhosa, Marcela. Olha, vai ter outros convites para você, tá? Ai, Espero que você venha, que participe, tá?
Foi Joia, muito obrigada, bom. um abraço. Qualquer coisa, né? A gente está aí à disposição nos Instagrams, no direct, só manda mensagem, a gente vai conversar e com certeza estaremos aqui mais uma vez, né, Juliana? Tem Tá muito bem. assunto. Também me deixo inteiramente à disposição, tá bom? Estamos aqui para qualquer tipo de bate-papo. Para um cafezinho. Abraço, tchau, Beijo. tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Obrigada pela presença. Até amanhã. Amanhã tem mais uma live, tá bom? Amanhã tem mais uma, às 8 horas da noite. E amanhã nós vamos encerrar falando dos doces. E aí? Que live incrível! Quem gostou, diz que sim aí. Comenta aqui nos comentários, deixa aqui um recadinho para Marcela. Né? Marcela é incrível, né, gente? Que mulher, que exemplo, que mãe, né? Mas olha, é possível que você também se torne uma mamãe exemplar. Basta você criar um hábito de rotina, você precisa de uma rotina e você precisa de equilíbrio. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas as coisas nos convêm, não é mesmo? Eu espero que você tenha sido edificada. A Hari, ó, que live incrível, que bênção, fico muito feliz. E ó, vou trazer a Marcela aqui outras vezes, porque eu adoro falar de psicologia, adoro falar de desenvolvimento humano, adoro falar. Por quê? Nossas crianças são o futuro da nossa geração. Vamos pensar sempre assim. Como a Marcela bem disse, as crianças são uma massinha em que nós vamos moldando e construindo um ser humano melhor do que nós somos ou já viemos a ser. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença. E qualquer dúvida, qualquer questão, pode me enviar no direct. Fiquem à vontade. E amanhã nós encerramos a semana com a nossa última live. Eu espero você, tá bom? Um beijo, boa noite!